Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 do curso de Python. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e aproveitem essa nossa aula 2. Antes de a gente começar, pessoal, para que a gente possa começar com o pé direito, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Se vocês puderem me ajudar nas redes sociais, seguindo, comentando, compartilhando, me ajuda bastante, até mesmo para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? A ideia aqui, tá, pessoal, desse curso de Python é democratizar principalmente o aprendizado da linguagem de programação de uma forma um pouco mais simples, uma forma menos acadêmica e mais hands-on, mais mão na massa, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? Então, se vocês puderem me ajudar nas redes, eu vou ficar muito grato, tá bom? Aproveitando, deixa eu aqui arrumar aqui a minha área de trabalho e só lembrando, né, para quem está chegando agora, o meu nome ele é Marcelo. Voltando aqui, só lembrando, tá, pessoal? Lembrem-se que o objetivo aqui é tornar vocês programadores, desenvolvedores autônomos, né? Eu sempre falo que é importante que vocês tenham autonomia no aprendizado de vocês. Então, eu vou estar sempre trazendo alguma ferramenta que vai facilitar essa autonomia de vocês. E por falar em autonomia, deixa eu mostrar um livro aqui para vocês. Às vezes o pessoal me pergunta, né? Qual seria uma referência legal, um livro bacana para que eu possa ir acompanhando o treinamento? Gente, eu, assim, em questões de livro físico, né? Eu não costumo indicar muito, mas para quem está começando, esse livro aqui, ó, ele é muito legal, tá? Inclusive tem um site de apoio muito bacana, tá? Tem na Amazon. Então é Introdução à Programação com Python, Algoritmos e Lógica de Programação para Iniciantes. Nilo Ney Coutinho, tá? Da Nova Tech, tá? Então, se vocês querem muita coisa do treinamento que eu vou passar aqui para vocês, tem daqui, muita coisa mesmo, tá? Então, aqui segue aí uma dica, mas obviamente, tá, pessoal, aqui é só o pontapé inicial, tá? Por exemplo, não tem nada da parte de Django que a gente vai trabalhar na parte de web, não tem. Então, isso aqui é literalmente para começar, que é o que eu falo que é o mais importante, tá? Porque as pessoas, a maioria das pessoas acabam de desistir de programação no início, tá? Porque elas criam crenças na cabeça que acabam que a programação é difícil, que eu não nasci para programar, que a minha lógica é fraca. Pessoal, lógica é uma coisa que a gente tem que praticar cada dia. Se tu cada vez é que nem academia, quanto mais praticar, melhor tu vai ficar. Então, assim, não existe negócio de lógica fraca. É uma lógica. O que tu tem, talvez no momento, seja uma lógica que não está treinada, só isso. Mas tu vai conseguir chegar lá como qualquer outra pessoa. Só que a diferença vai ser o quanto que tu vai é, continuar nessa caminhada. É só essa a diferença. Então, tira da cabeça qualquer coisa que eu sou ruim em matemática, programar não é para mim, é, eu não sou bom em programação. Tu pode ter certeza, se tu treinar, se tu praticar, tu vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Isso são coisas que colocam na cabeça da gente e às vezes até pessoas aí bem próximas. Tá? Então, tira isso da cabeça e bora comigo e vamos codar. Tá? Mas, antes disso, né? Hoje a gente tem bastante coisa, tem muitas anotações aqui, porque se acaba esquecendo hoje, então pode ser que a aula seja um pouquinho mais longa, tá? Então, foca comigo, estou muito interessado em dar continuidade nesse projeto, mas eu só vou conseguir com a ajuda de vocês. E a ajuda de vocês é muito simples, é comentar nos vídeos, compartilhar vídeo,
dá o joinha, e isso aí acaba ajudando aí a propagar. E também motivação. Inclusive, a gente vai falar um pedacinho hoje sobre motivação, que é uma coisa que faltou na aula 1. Então, eu já tenho várias anotações de alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês, tá? Vamos voltar lá para o nosso mapa mental, que depois até eu vou compartilhar esse mapa com vocês mais adiante, quando ele estiver mais completo, tá? É importante a gente falar sobre ele, tá? Vamos aqui, ó. Vamos pegar dentro aqui do que é preciso, tá? A gente vai, eu tinha anotado algumas coisas. Ah, não é isso aqui. Aqui. No que é preciso, tá? Então deixa eu. Uhum. Que é uma parte bem importante. Eu vou acrescentar aqui sobre motivação, tá? E isso aqui é fundamental, tá, gente? Dentro da motivação, tu tem que te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: você realmente quer programar? Primeira pergunta, tá? Olha só, parece um pouco sem sentido. Ah, Marcela, se eu tô aqui é porque eu quero programar. Não é bem assim. Você sabe que é, essa construção mental, né, é muito importante vocês ter logo de início. Porque às vezes tu pensa em, eu quero começar a desenvolver, eu quero começar a trabalhar com tecnologia, mas a pessoa começa pelos motivos errados. E aí depois acaba se frustrando porque não consegue alavancar no aprendizado, não consegue ver melhoras porque começou com os motivos errados. Eu acho que a pior coisa é tu fazer algo que tu realmente não gosta. Então, existem alguns indicadores, tá, pessoal? O fato de. Eu sempre falo que o fato de tu gostar de jogar, por exemplo, por exemplo, adoro jogar. Tá? Eu gosto, tem muitos jogos online, eu jogo offline, no computador, no celular, que eu gosto de jogar. Mas o fato de eu gostar de jogar não, digamos assim, não é o fator decisivo para que eu goste de trabalhar com tecnologia. Então é bem importante vocês entender isso. Outra coisa que eu vejo que muita gente vem para a área de tecnologia e acaba não tendo sucesso, acaba às vezes tentando 1 ano, 2 e até mais. Fica frustrado e acaba mudando de tempo, de tempo não, acaba perdendo tempo, trocando de profissão. Por quê? Porque veio para a área, não, porque me disseram que a área de tecnologia tem uma boa remuneração. É verdade? Sim, é verdade. Só que isso não é o suficiente para tu alavancar na tua carreira de tecnologia, gerar oportunidades para ti mesmo. Então, verifica se realmente tu quer programar, verifica se realmente tu quer trabalhar com tecnologia, porque vai demandar tempo, dedicação e estudo. Não tem outra coisa. Só que a vantagem é que se tu quer realmente e tu gosta e tu tem desejo, esse, entre aspas, fardo de ter que estudar, se dedicar, ele acaba passando muito fácil. Tu fica horas na frente de um computador. E tu nem percebe o tempo passar. Outra coisa que eu vejo que é importante vocês verificar é se tu vai trabalhar com tecnologia, com computador direto, tu já verificou se tu tem paciência pelo menos de ficar umas 6 horas na frente do computador, num, sentado na frente? E eu tô dizendo no mínimo umas 6 horas. Eu particularmente, eu passo muito mais do que isso e outros colegas de profissão, nossa, passam muito mais. Mas vamos botar em um número baixo para não assustar aí os aspirantes. Tu consegue ficar tranquilamente na frente do computador, trabalhando, estudando, se dedicando 6 horas? Ah, não, eu não aguento. Eu fico 1 hora sentado, já tenho que sair para caminhar alguma coisa. Então repensa o que tu está fazendo. Porque 1 hora, muitas vezes, tu está num estado de desenvolvimento,
um estado de flow lá, num processo onde tu está desenvolvendo uma lógica, uma hora ele pisca os olhos, já passou. Então, é uma coisa que tu também tem que verificar. São sinais que a gente talvez tenha que levar em conta, tá? Então, é importante isso, tá? Verifica isso, se realmente está no teu cerne, verifica se realmente é isso que tu quer. E eu tenho certeza que qualquer outra coisa que tu realmente tu queira fazer, ele vai te gerar remuneração, desde que tu te torne uma referência, desde que tu te torne um especialista naquilo que tu te propõe a fazer. Então, independente do que tu vai fazer, tu vai ser mecânico, tu vai ser padeiro, tu vai ser confeiteiro, tu vai ser um cara de eventos, se tu te desenvolver, certamente tu vai ter referência e tu vai ter bons ganhos, tu vai conseguir desenvolver uma carreira nisso. Então, não entra na tecnologia se realmente tu achar que não vale a pena, tu achar que não é para ti, tá bom? Então, é um detalhe importante. Outra coisinha que eu tinha anotado aqui para falar, que é importante, deixa eu botar aqui, ó, que a programação, ela foi desenvolvida para resolver problemas. Como assim, Marcelo? Gente, eu já estou te falando o seguinte, analisa comigo. Se a programação ela foi desenvolvida para resolver problemas, é óbvio que nunca vão te trazer solução, vão te trazer problema. Então, isso é mais um detalhe, mais um sinal que tu tem que observar se realmente tu quer programar. Nunca vão te vir com solução. Se estão te procurando para fazer um programa, é para resolver um problema. Então, algumas pessoas às vezes ficam bravas, frustradas. O pessoal só me traz para. Gente, é o nosso trabalho resolver problema. E vai ser dos mais diversificados possível. Às vezes tem problemas que tu já pegou, que tu sabe a solução, e outros que tu vai ter que te desenvolver para isso. Ponto. Então, se tu vai programar, tu entende que tu vai ser um solucionador de problemas. Então, é importante tu ter essa visão, certo? Então, sim, nós vamos estar sempre envolvidos com problemas. Se não é o problema inicial, que é o porquê tu está desenvolvendo, é o problema que tu tem que resolver desse programa que tu criou para resolver um problema. Algum bug na tua escrita, então, ou algum melhoramento, sempre serão problemas. Então, se tu acha que não está preparado para isso, talvez tu tenha que procurar uma outra alternativa, certo? Então, bem importante isso. Mas eu vou te dizer, ao longo da minha carreira e contato com outros colegas, né, de outras áreas, é raro alguma profissão, alguma ocupação que não tenha problemas. Todas elas vão ter, né? Mas a programação foi desenvolvida para resolver problemas. Então, nós programadores, sim, somos solucionadores de problemas, beleza? Então, é importante também isso, tá? Mais um detalhezinho que é mega importante. Como é que está a tua paciência? Como está a sua paciência? Pessoal, olha só, muitas vezes nós vamos ser testados no código ou no problema que a gente está tentando resolver, tá? E às vezes, pessoal, é muito comum tu tá... Nossa, perdia o número de vezes que eu tive que parar o que eu estava fazendo e, cara, vou tomar um café, vou relaxar, começo amanhã, enfim, porque fiquei exausto na tentativa da solução do problema e nada. E aí, descobri que a melhor forma de tratar... Mas detalhe, tá, gente? Quando eu faço isso e outros colegas também fazem, certamente não foi
1 hora ou 2 horas testando. Provavelmente já tem horas envolvidas ali e não chegou a nenhuma solução. E aí sim para e vai fazer outra coisa, vai tomar um café, de repente vai dormir, vai escutar uma música, vai meditar um pouco, né? Não é no primeiro momento. Então, como é que tá a tua paciência? Ah, tu é um cara que se tu começar a te debater ali, tu já desiste? Tem que repensar. Ou acabar, pensar em começar a tratar isso, desenvolver. Paciência é uma coisa que se desenvolve também, tá? Então, se tu acha que tu não tem domínio emocional dos teus sentimentos, também talvez tenha que repensar sobre programação. Marcelo, por que tu tá começando a aula 2 com tudo isso? Gente, até se vocês comprarem o livro, esse que eu indiquei, ele tem uma parte que fala sobre isso também. Tá? Eu achei importante trazer isso, porque, novamente, para tu não perder o teu tempo. Tá? Então, é importante. Se tu é uma pessoa que não tem paciência, e eu tô falando que chega um ponto que às vezes a paciência da gente esgota. Por isso que tu tem aquele termo. Cara, hoje, pô, eu já tô aqui há 4 horas tentando resolver esse problema. Não tô rendendo mais hoje. Cara, vou começar isso aqui amanhã. E aí, nossa, é muito comum depois de um tempo de desenvolvimento. Cara, tu tá olhando uma TV, às vezes até tu tá quase dormindo e de repente a solução do problema vem na cabeça. E aí no outro dia, quando tu vem também, tu coloca, tu bate o olho no teu código, em 5, 4 minutos, tu resolve aquilo que tu ficou lá 4, 5 horas sem resolver. É muito comum acontecer isso. Então a gente tem que estar preparado. Se tu não está emocionalmente preparado para isso, procura outra coisa, tá? Mas saiba que isso vai acontecer, beleza? Mais um detalhe, deixa eu aqui, vamos colocar aqui sobre tempo, tá? Aqui sobre o tempo, eu vou botar assim, curva de aprendizado, tá? E tempo de dedicação. Olha, isso é bem, bem importante, tá? Vamos aqui primeiro na curva de aprendizado. Pessoal, todos nós temos um tempo para aprender alguma coisa. Todos nós. Qualquer nova habilidade, nós temos um tempo para aprender isso. Mas aonde está a parte complexa disso? Que o ser humano ele é diferente um do outro. Ponto. Já começa por aí. Então, o que que acontece? Tu nunca pode te comparar a uma outra pessoa. Nunca. Nunca pode te comparar com outra pessoa. Ah, mas o fulano em 6 meses estava trabalhando e começou a estudar e trabalhando ao mesmo tempo e ele hoje já é júnior, ele ganha 5.000 por mês, eu quero fazer isso. Aí tu foi lá, seguiu exatamente, porque o fulano é teu amigo, seguiu exatamente os passos que ele te falou. Chegou 6 meses, tu não tá um décimo que aquele fulano lá estava. E aí tu entrou em frustração. E aí muitas vezes a pessoa desiste. Ela tenta 6 meses, às vezes tenta um ano e talvez até mais e desiste. Porque não foi igual o fulano. Então o que eu quero te dizer com isso? Que todos nós temos um tempo para aprender e esse tempo ele varia de pessoa para pessoa. E isso não está ligado eu sou mais inteligente, eu sou menos inteligente que aquela outra pessoa. Simples assim, tá? Somos diferentes, graças a Deus, que ia ser muito chato um mundo todo igual, tá? Então é muito, muito importante tu entender isso. Então já coloca uma coisa na cabeça, tu vai ter uma curva de aprendizado. E essa curva ela pode ser longa, tá? Gente, raramente alguém vai chegar num nível de júnior em menos de um ano. Raramente. Mas
Existem exceções, óbvio. Mas o nível júnior é aquele. O que é o cara júnior, né? O cara júnior é aquele que ele já está saindo da fase de só aprender e já começou a construir alguma coisa. Já criou alguma autonomia. Alguma autonomia. Ainda ele precisa de ajuda de um desenvolvedor pleno ou sênior para continuar aumentando suas habilidades. Ele precisa isso. Aí o pleno, Marcelo, cara, o pleno ele já tem boa parte de todas as habilidades necessárias para aplicar e continuar se desenvolvendo nas suas funções. O sênior, além de ter desenvolvido a maioria e às vezes todas naquilo que ele se propõe, ele ainda consegue auxiliar e melhorar ainda o trabalho ou as ações de outra pessoa. O sênior ele já domina 100%, né, daquilo que se espera dele. E ainda tem a capacidade ainda de treinar outras pessoas em relação àquilo que ele está se propondo, né? Obviamente, sempre existem as exceções, tá, pessoal? Então, não levem tudo a ponto de faca também, porque sempre haverá as exceções, tá bom? Mas é só para te entender. Então, imagina, cara, uma coisa que um júnior raramente vai ser em menos de um ano, então tu já entende que tu tem uma curva de aprendizado que é consideravelmente longa. Ah, Marcelo, mas eu estou em um ano e ainda não me sinto preparado. E o que que tem? Vai precisar mais um ano? Tudo bem, mas não para. Só que aí entra uma outra questão dessa em relação à curva de aprendizado. Aí eu vou olhar, poxa, falou lá que a maioria das pessoas em um ano está preparada, mas aqui eu estou um ano e não consegui ainda, estou muito longe. Gente, sabe por que isso? Porque tem um outro ponto. Por além da curva de aprendizado, que cada um é diferente, tem um tempo, tem o tempo de dedicação. O que quer dizer isso? Que a curva de aprendizado, se tu, por exemplo, tu pega lá e mesmo que tu faça, eu peguei lá, o cara estudava 3 horas por dia, eu também estudei e não consegui. Ok. Aí é a curva de aprendizado que é diferente tua dele e tá tudo bem. Mas aí o que que acontece? Tu quer em um ano tá pronto porque o outro ficou em um ano, só que aí tu chega e tu estuda na segunda, aí tu estuda na quarta e estuda no domingo. E aí em um ano tu quer estar pronto. Aí tu vai olhar o fulano lá que em um ano estava pronto, tá pronto. Aí tu vai olhar que o fulano estudava todos os dias, sábado, domingo, condenado, estudava 2, 3 horas por dia. E aí tu realmente quer te comparar àquela pessoa? Não dá, né, pessoal? Então, é uma outra coisa. É óbvio que se tu aumentar esse tempo de dedicação, aumentar o tempo de dedicação, esse tempo de dedicação vai te ajudar a diminuir a curva de aprendizagem. Só que se tu diminuir o teu tempo de dedicação, é óbvio que certamente tu vai demorar muito mais para atingir lá um nível necessário e adequado com aquilo que tu espera, tá? Então, são coisas importantes, tá? Bem, bem importante. Beleza, esse aqui eram os recadinhos iniciais, né? Para que a gente possa começar de pé direito, né? Então, acho que isso aqui tinha ficado para trás. Eu acho que é muito importante a gente fazer um alinhamento de expectativa, tá, gente? Então, e à medida que o nosso treinamento vai andando, a gente vai falando de outros tópicos, e essa árvore aqui, esse mapa mental, vai ficando um pouquinho maior. Beleza? Bom, vamos começar aqui na nossa. Lembra que eu criei uma máquina virtual? Hoje a gente já vai trabalhar na máquina, fora da máquina virtual, mas aqui, esse primeiro momento, eu queria que vocês. Eu pegar a máquina do zero aqui para mostrar direitinho em relação
ao nosso Python, tá? Então eu vou abrir aqui a nossa IDE, né? O nosso ambiente de desenvolvimento, onde a gente tinha criado aquele nosso primeiro programinha, lembra? E aí o que acontece? Beleza, ó. Lembra que a nossa parte do terminal e a gente criou lá uma pastinha lá, onde a gente vai botar os nossos arquivos, certo? Aqui no lado esquerdo, né? Se tu não acha o parte esquerda, tu vem aqui no Explorer, né? Que é aquele ícone das pastinhas que tu vai achar. O que acontece? À medida que a gente vai desenvolvendo os projetos em Python, pode ser que aconteça projetos em versões diferentes. E a gente tem como criar um ambiente virtual para que a gente possa trabalhar naquela versão única. Então, o Python ele me dá um recurso de eu criar um ambiente virtual para esses arquivos que eu estou desenvolvendo, ou da aplicação que eu estou desenvolvendo. E aí, existe um comando. É importante que vocês estejam na pasta que a gente criou na aula 1, tá? Então, aqui a gente criou a pastinha chamada curso, underline, rodando Brasil. Lembra disso? Então, a gente cria um ambiente virtual com o comando Python, né? Terminal, se não tiver aparecendo, tá, pessoal? Terminal, vocês, aqui na parte superior, ó, aonde muda ali o ambiente de trabalho de horizontal e vertical, e nós usamos aqui o PowerShell. Tá? O PowerShell é o console do Windows, né? Ou tu utiliza o CMD ou o PowerShell. Eu prefiro trabalhar com o PowerShell, tá? E aqui a gente tem como criar um ambiente de trabalho que é o próprio comando Python. Python. E o parâmetro "-m", e aí é venv e venv. Venv. Tá? E eu vou dar um enter aqui. Aí eu vou dizer que sim. Tá? E ele vai acabar criando esse ambiente. Ele vai criar, ó lá, ele já criou uma pastinha, ó, tá vendo? Olha que legal, ó. Aqui, tá vendo? Essa pastinha aqui do lado esquerdo, ele já criou essa pastinha. É o Python ali dentro. Ele tem o compilador ali dentro, ó. Tá vendo? Todas as libs, tudo ali dentro. E agora, toda a tua pasta, né, aquele ambiente virtual vai estar ali dentro para tu desenvolver os teus arquivos. É considerado uma boa prática. Ah, mas vai funcionar se eu não fizer isso? Vai. Mas é que depois, mais adiante, a gente vai precisar fazer isso de forma obrigatória. E aí tu já está sabendo que eu criei nessa parte aqui foi um ambiente virtual, tá bom? Foi isso que por isso que eu criei na máquina virtual, porque lá na minha máquina na minha máquina hospedeira eu já tenho um ambiente criado. Então por isso que eu criei aqui para vocês verem que é bem simples. Então o comando ele é Python -m venv. Ah, Marcelo, o que é venv? Gente, podia ser abobrinha, tá? Podia ser abobrinha. O problema é que é um nome padrão utilizado, por isso que é venv, tá? Então, mas poderia ser qualquer outro nome, mas por questões de padronização, a gente costuma colocar o venv, tá? Beleza? Então, Python -m, venv, e aí a gente criou um ambiente, ele cria uma outra pasta que nada mais é do que o próprio ambiente de desenvolvimento que está ali dentro. Tá? Então, depois, em questões de alterações de versão, de versionamento, fica mais fácil de trabalhar com essa pastinha aí dentro, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou fechar a máquina aqui virtual, e eu, até para deixar mais leve aqui a minha máquina, vou desligar ela, e vou também desligar o próprio VirtualBox. Deixar acabar de desligar corretamente. E
E agora eu vou trabalhar direto na minha máquina hospedeira e a gente vai começar a falar sobre algum, algumas características que a gente tem que ter cuidado na hora de digitar o código, tá? Como eu falei para vocês, essa aqui vai ser uma aula mais longa porque eu quero alinhar todos os itens, tá? Nossa, tá demorando para desligar. Poderia dar o famoso DDoF? Poderia, tá? Mas eu não quero, gostaria muito de utilizar essa máquina virtual em outro momento. Eu vou minimizar aqui e aí depois ela fecha, certo? Bom, agora coisas importantes que eu sempre aconselho vocês estarem abertos no ambiente de trabalho de vocês, tá? Primeira coisa, Chat GPT. Pessoal, importante. Tira da tua cabeça que tu tem que lembrar todos os comandos, todas as sintaxes do mundo. Tu não tem obrigação. Tira esse peso da tua cabeça. Primeira coisa. Então, tu vai ter que ter as ferramentas na tua mão. Tá? O próprio VS Code tem uma extensão que depois tu coloca uma IA lá dentro que ele te ajuda no código. Tá? Mais adiante a gente pode até utilizar agora que a gente vai começar devagarzinho na lógica, com os conceitos, não é interessante, mas depois que a gente começar a aprimorar os nossos códigos, aí até a gente vai instalar alguma coisa que acelere esse processo. Mas é muito, muito importante que vocês entendam que o Chat GPT, ele é o teu, cara, ele é o teu amigão. Olha só, a gente deu um comando, né? Para criar o ambiente virtual. Eu vou botar assim, ó. Poderia, botar assim, ó, no Chat GPT. Poderia explicar o comando. Vou botar assim, ó. Bem, tem como rebuscar o prompt, tá? Mas vou para vocês verem que é muito simples para quem está começando. Chat GPT, tá? O comando Python -m venv. Bem simples, uma linha. Vou dar um enter. Olha só que bacana. Ó, é usado para criar um ambiente virtual em Python. Vamos aprender parte por parte. Olha só, Python executa o interpretador. Enusm venv diz que o Python para rodar o módulo venv, tá? E a gente acaba criando uma pasta chamada venv, que é responsável por criar ambientes virtuais. E o venv que é o nome da pasta. O que é um ambiente virtual? O ambiente virtual no Python serve para isolar bibliotecas dependentes do projeto, evitando conflitos de diferentes versões de pacote. Por exemplo, se o teu projeto é um Django 3.2 e o outro é 4.0, o ambiente virtual garante que cada um use a versão correta. E assim vai. Ele já dá uma aula aqui. Pessoal, vocês querem melhor facilidade para aprender do que isso? Então, assim, ó, tira da tua cabeça que tu tem que aprender tudo. Ou melhor, desculpa, aprender tem que aprender, mas lembrar de tudo. Então, é muito tranquilo. ChatGPT, as IAs, elas estão aqui para nos ajudar, então não tem nenhum problema de tu fazer essa consulta. É muito, muito importante que tu desenvolva essa habilidade. E, claro, daqui a pouco tu vai cada vez mais desenvolver, melhorar os teus prompts e tu vai fazer com que a IA te ajude e acelere muito a tua produção. Então, sim, pode utilizar e deve utilizar. O que tu não aconselho fazer é achar que IA vai substituir o teu trabalho. Isso não vai acontecer. Ela vai acelerar o teu trabalho. Assim como qualquer ferramenta que o ser humano criou, ele acelerou os trabalhos. Né? Antes os caras iam lá com uma pedra e bater em outra pedra para tentar quebrar a pedra. Aí lá o ser humano inventou uma ferramenta que utilizava metais, né? Descobriu metal,
aprendeu a utilizar metal, aí ele batia com o metal na pedra e aí a pedra quebrou mais rápido. Alguns milhares de anos, o pessoal descobriu lá o explosivo e aí ele foi lá e explodiu aquilo que ele demorava anos. Ele agora vai lá e enche de explosivo uma montanha e explode ela. Acelerou o trabalho, como qualquer outro. Só que precisa ainda do ser humano para utilizar essa ferramenta. E as IAs, as inteligências artificiais, é a mesma coisa. Marcela, a IA está sempre certa? Não, óbvio que não. Por isso que precisa ser humano. Então, existe uma coisa chamada alucinação, aquilo que muitas vezes a IA ela não interpreta corretamente, ela inventa alguma coisa, tá? Já está melhorando bastante isso, mas ainda existe isso. Então, por isso que tu precisa do discernimento humano, beleza? Mas, pessoal, usem as IAs como ferramenta de aprendizado. Olha que beleza, tu tinha dúvida, ela te respondeu. Então, essa aba ela tem que estar sempre aberta para vocês, certo? Beleza. Outra aba que o navegador de vocês tem que estar aberto. Gente, a página do Python, python.org, para consulta de documentação. Mesmo o ChatGPT estando aberto, às vezes tem parte de documentação, referência, que é bem legal vocês terem o costume e digamos assim, a boa prática de utilizar a documentação do Python, né? Então, tu vem aqui em Documentation e aqui, ó, tu tem a parte de Docs, né? E aí, ó, inclusive tem a parte, ó, que são documentos que não são em inglês, por exemplo. Se tu quer utilizar em português, por exemplo, tem coisas aqui em português. Mas, né, hoje a gente tem o recurso do botão direito lá, jogar para português, mas eu aconselho tu também estudar inglês, que vai te ajudar bastante, tá? Mas aqui, se eu clicar aqui em No English Docs, ele vai vir aqui, ó. Aí, o que ele tiver em português, tu vem aqui em português. Aqui, ó, Português Language. Está fora do ar. Gente, até há pouco tempo estava funcionando, tá? Vamos ver se tem. Até ontem tá. Funcionou, viu? Beleza. Ó, tudo isso aqui são documentos em português que podem te ajudar, tá? O Python Brasil. Deixa eu ver se ele tá no ar. Ontem ele deu um probleminha. Tá? Ó, esse aqui ele tá fora do ar já há um tempo, tá? Aqui tem uma parte de tradução fora do ar. Tem muita coisa fora do ar, tá? Expressões regulares, computação científica. Do livro tava aqui, gente, se eu não me engano. Eu acho que esse aqui é Aprenda a Programar. Nossa, será que eu tô Python na prática? Eu acho que eu tô com problema de internet aqui, gente. Deixa eu ver se mergulhando no Python. Tá. É porque o que acontece? Eu cliquei no mesmo. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. É python.org.br, tá? Aqui, tá, é que tudo agora eles centralizaram, tá, nesse site python.org.br, tá? Então é outra abinha que de repente é interessante vocês terem. Então tem bastante coisa a respeito disso, tá? Do Python em si. Então, inclusive a do livro que eu falei, eu acho que aqui, deixa eu ver se essa aqui inicia-se. Não, não é essa aqui. Deixa eu ver. Tem uma parte. Olha só que legal isso aqui, ó. A parte aonde fala do uso do Python, ó, no ranking, ó. Muito legal isso aqui também. Tem bastante coisa. Então, explorem um pouquinho, tá, gente? Criem uma aba no navegador de vocês, dos favoritos, relacionada a isso. Mas, assim, coisa que eu recomendo. O Python.org, fica com ele aberto. E o ChatGPT, quando tu não entender alguma coisa, tu vai
pedir o auxílio dele, certamente vai te ajudar bastante, tá bom? Outro site que eu gostaria de recomendar é esse cara aqui. Deixa eu botar aqui num bloco de notas, aumentar um pouquinho, porque às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Aí, esse site aqui, ó, talk.code.com.br, tá? Gente, isso aí eles têm uma comunidade bem ativa, tá? O pessoal vai colocando dúvidas, o pessoal vai se ajudando em diversas linguagens. Então, é uma comunidade que, às vezes, tu tá com algum problema, tu pode te ajudar. Pode te ajudar em relação a isso, tá bom? Então, são alguns itens que bem importante vocês estarem com eles ligados, tá? Legal. Agora, voltando aqui para o nosso amigo VS Coach, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? E vamos chamar aqui de variáveis. Variáveis.py, tá? Variáveis.py, beleza? E vou dar um Enter. Notem que, lembra que a gente instalou uma extensãozinha, é por isso que ele já reconheceu que é um arquivo Python, tá? E ali tá o nomezinho, ó, variáveis.py. Para salvar, pessoal, Ctrl S, tá? Mas ele vai ver que quando a gente modificar, ele vai ficar com uma bolinha branca ali indicando que não está salvo, tá? Pessoal, para eu comentar em Python, a linha de Python é o sustenido, tá? Então, quando tu quer fazer comentários, comentário nada mais é do que alguma observação que não vai ser interpretada pelo compilador ou pelo interpretador, tá? Então, bem importante a gente saber comentar. Então, em linha, a gente comenta com sustenido, tá? Depois, em bloco, vocês vão ver que tem uma outra forma, que é com aspas simples, mas eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Bom, o que acontece? Primeiro, antes de começar a entrar em variáveis, eu quero algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, tá? Quando a gente escreve em código, tá, gente? Falei que essa aula vai ser um pouco grande, né? Mas eu vou dar esse conceito, depois daqui a pouco eu corto e a gente começa em outra aula, tá? Mas coisas que é importante aqui no nosso navegador, tá? Coisas que eu tenho que me preocupar sobre letras maiúsculas e minúsculas. Opa! Maiúsculas e minúsculas. Tá? Bem importante a gente se preocupar com isso, tá? O que quer dizer isso? Deixa eu até puxar essa telinha para cá, tá? Se por acaso eu precisar, ela já vai estar do outro lado. Beleza. Pessoal, o computador, quando a gente trabalha com computador, dependendo do sistema operacional ou dependendo da linguagem de programação que está trabalhando, ele tem interpretações diferentes. Então, muitas vezes, se tu digitou, exemplo, tu digitou lá, a gente vai falar sobre variáveis. Tu não sabe o que é variável, mas tu digitou a palavra, por exemplo. Vamos botar assim, ó, casa. Aí tu digitou casa. Aí tu digitou casa. Aí tu digitou casa.
Para o computador, tudo isso é diferente um do outro. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que é muito fácil errar. Então, tu tem que te preocupar quando tu cria alguma coisa, alguma escrita, que depois tu vai fazer referência novamente, tu tem que te preocupar com a forma que tu vai escrever. E tem que ser igual, tem que ser padronizada. Então, olha aqui, eu te dei 4 exemplos para o computador e tudo está escrito em casa. Para o computador, para o interpretador de código, tudo são exemplos diferentes. Então, vocês vão ter que literalmente ter esse cuidado. Deixa eu puxar para cá, que não vai dar certo, não vou conseguir ver. Aí, tudo vocês, para o interpretador é diferente. Então, cuidem isso. E é muito comum os erros em relação a isso. Outra coisa, a gente vai trabalhar muito com uma coisa chamada string. String, vamos nesse momento chamar como se fosse texto. E no Python eu posso trabalhar com aspas duplas e posso trabalhar com aspas simples, certo? Só que o que acontece? Se tu abriu aqui aspas duplas para escrever alguma coisa, sei lá, sua idade é 2 pontos. Se eu abrir aqui a aspa dupla, eu tenho que fechar essa aspas dupla. Assim como se eu abrir com aspas simples, seu peso é, eu tenho que fechar com aspas simples e não aspas duplas, certo? Então, isso é uma regra. Mas aonde está o erro? As pessoas esquecem de fechar. E aí que começa o erro. Então agora tu imagina, aqui a gente tem 2 linhas, mas agora imagina o teu código lá, o teu arquivo, sei lá, 2.000, 5.000 linhas. E aí começa a ficar desafiador achar aquela aspinha que está faltando. Entenderam? Então, novamente, a questão do foco e da atenção. Tá? Então, coisas muito, muito importantes. Outra coisa importante, agora que a gente está entrando em questões de variáveis. Tá? Parênteses. Nós vamos utilizar muito, muito os parênteses. Se tu abriu um parênteses, tu tem que fechar o parênteses. Então, muito, muito importante vocês também entenderem o que abre, vocês vão ter que fechar, certo? E outra coisa que não posso esquecer, que dependendo da sintaxe, a sintaxe que está trabalhando, os famosos espaços. Tá? O espaço é muito, muito importante tu entender que dependendo da sintaxe, às vezes um espaço faz diferente. Um espaço é diferente de um tab. Então, procurem ter cuidado isso. Dependendo da sintaxe tu está trabalhando, talvez ela permita ou talvez não permita espaço. Marcelo, então tu quer dizer que um erro do meu código pode estar relacionado a um espaço? Sim, posso te dizer que pode ser um espaço que não deveria ter e ele está tendo. Então, é importante também lembrar disso. Outra coisa que está na mesma família, abriu, fechou, né, que a gente trabalha, são as chaves. Se tu abriu uma chave, tu tem que fechar uma chave. Então, lembrem-se que são pontas soltas que podem atrapalhar no teu código, certo? Tá? Então, recadinhos gerais sobre isso, que
eu posso dizer que são coisas que eu me lembro que são erros comuns que para quem está começando acaba esquecendo, tá? Então, gente, outra coisa. Lembra que eu falei para vocês no início lá que eu tô com um monte de coisa aqui anotada para eu, porque muita coisa eu tenho que lembrar do que eu vou falar para vocês. Galera, vocês precisam ter um material para anotação. Eu particularmente eu gosto desses cadernos aqui de ata, que é feio, porque eu sei que é feio e ninguém vai querer pegar de mim. Então, aí, aqui eu rabisco, eu faço anotações, algum comando que eu não conheço e quero memorizar, coisas que eu possa acessar rápido. E tudo aquilo que eu quero falar para vocês durante esse treinamento, eu vou notar, isso é legal para falar para o pessoal lá do treinamento. Então, eu anoto, isso aqui vocês têm que ter, gente. O fato de tu tá, Marcelo, eu abro o bloquinho de notas. Não é a mesma coisa, gente. A nível neural, quando tu tá escrevendo, o processo é diferente. Tu quer potencializar o teu aprendizado, escreve. Isso vai ajudar em muito, tá? Então, trabalhem com anotações manuais, tá? É importante. Beleza, dado esses primeiros recadinhos, né? A gente vai falar agora de variável. Bom, variável, pessoal, olha só, isso aqui é muito importante porque não tem como tu programar sem variável, ponto. Então já começa assim, por que temos que falar de variável? Porque é necessário. O que acontece? Se a gente pensar em conceito, né, a gente pode escrever assim, ó, que é bonito, né? Que é bonito, mas é, é estranho. Mas vamos lá. Variável. Aí tu pode botar assim, ó, que nada mais é que um espaço alocado na memória do computador. Olha só. Bonito isso. Mas o que é isso? Bom, o que acontece? Lembra que lá o teu computador tu tem a memória RAM. Opa. Aqui, ó, memória. Opa. Memória RAM. E tu tem a memória secundária. A memória RAM também pode ser chamada de memória primária. Lembra disso? Por isso que programar tu precisa ter alguns conceitos básicos de informática, de computação, tá? Então, tu tem no teu computador, tu tem isso. Alguns anos atrás, que hoje já não faz muito sentido por causa da tecnologia da memória secundária, a gente chamava isso aqui de HD. Hard disk, né? Mas por que antigamente? Porque hoje a maioria dos discos já não são mais em disco. E notem que o costume da gente tanto, o teu disco, o teu HD. Hoje ele não é mais um disco, né? Então hoje ele é uma memória secundária, memória de armazenamento, uma memória de armazenamento em massa, né? Onde tu guarda muita informação, terabytes de informação. Mas o que acontece? A característica dessas memórias que me interessa. A memória secundária, por mais rápido que ela seja, ela não é tão rápida quanto a memória RAM. Mas não é, tipo assim, não é esse o fato principal. O problema é que a memória RAM, ela, ao desligar o teu equipamento, o que está dentro da memória RAM, ela se perde. Já na memória secundária, tu salvou lá a informação na memória secundária. Vamos chamar de HD, tá? Ela salvou lá dentro o HD, fisicamente, de forma magnética ou
de forma elétrica, né? Através agora das novas tecnologias. Enfim, ela armazenou lá e tu tem como buscar de novo. Mas a memória RAM, em compensação, tu não vai. É só durante o uso. A memória RAM é só durante o uso. Porém, ela é N vezes mais rápida que a memória secundária. Quando um programa ele está em execução, ele utiliza a memória muito a memória RAM, porque ele coloca as variáveis lá dentro e podem ser acessadas. Então, o que quer dizer isso? Imagina como uma variável, né? Eu posso dizer o seguinte, ó. Opa. Posso colocar o seguinte, ó. Vamos botar só para ele não ficar vermelhinho aqui, ó. Vamos botar aqui mais uns. Vamos. Sabe o conceito que é clássico, né? Quando se fala de memória, o conceito de gaveta. Vamos. E isso eu quero que vocês já. E de novo, eu não estou com a mínima pressa. Eu quero que vocês literalmente entendam as coisas da forma mais simples. Então imagina que a variável é uma gavetinha aonde tu vai colocar informações. Então, vamos imaginar que aqui, ó, eu coloquei uma informação chamada Marcelo. Aí, aqui dentro do outra gavetinha, eu coloquei um número. Aí, aqui em outra gavetinha, eu coloquei um código. E assim por diante. Eu coloco informações que eu vou usar. E o que é mais legal? Essa gavetinha, cara, elas estão sendo toda hora usadas. Às vezes elas são esvaziadas, às vezes elas são substituídas, às vezes, por exemplo, aqui está o Marcelo. Mas agora o meu programa ele diz, cara, agora eu não preciso mais do Marcelo, agora ele é o Sérgio. Ele tira o Marcelo e toca lá o Sérgio. E assim vai. E aí, como é que eles acessam? Porque na memória RAM, isso aqui vai ter lá um endereço, um endereço físico lá. E aí o que acontece? O teu computador, aquele endereço, vai acessar aquela gavetinha. Quando a gente programa, para que a gente não trabalhe com esses endereços, o nosso interpretador ou o nosso compilador, que no caso, no Python, a gente está trabalhando com o interpretador, mas dependendo da linguagem de programação que tu está utilizando, tu está trabalhando com um compilador também. Mas no caso, o nosso compilador, a gente tem a opção de fazer o quê? Criar variáveis e dar nomes. Em vez de estar utilizando o endereço, eu deixo isso a cargo da minha linguagem de programação. Então, eu tenho como criar variáveis dando nomes para elas. E isso é muito legal. Então, aí o que acontece? Agora eu vou apagar isso aqui, sabe, pegando esse conceito, e criar variável no Python é muito simples, tá? E muito fácil. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada nome. Olha só, escrevi nome. E só que para eu tornar isso uma variável, eu coloco o sinal de igual. E aí eu tenho que colocar uma informação. Bom, como eu botei nome, o nome ele é texto. Ele é o que a gente chama de string. A gente trabalha com caracteres de texto. Tá?
eu vou botar o seguinte, ó, vou usar aspa dupla e vou botar o nome Marcelo, tá? E aí, lembra do nosso comando print? Print, opa, deixa eu botar minúsculo aqui, ó. Aí, print, difícil, hein? Print, aí, ó, lembra dos parênteses? Aí, o que acontece? A variável se chama nome. Ó, belezinha. Aí, lembram que para executar isso, eu tenho que digitar o comando Python e o nome do programa, o do arquivo, no caso, né? Que é variáveis. Marcelo, como é que tu digitou tão rápido? Eu uso o tab e ele já completa para mim, tá? Então, aqui o que eu estou dizendo? Eu criei uma variável com nome novo e estou jogando para dentro daquela gavetinha o conteúdo Marcelo. E aqui eu estou dizendo, olha, imprime na tela para mim a variável nome. Vou dar um Enter. Olha só aqui embaixo, apareceu o nome Marcelo. Então, primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, já para eu parar essa aula e depois começar uma outra aula, é que a variável nada mais é do que um espaço alocado na memória RAM do teu computador, e essa memória, literalmente, tá, a gente tem como acessar ela e trocar o conteúdo dela quantas vezes for necessário. Então, a memória, as variáveis são isso, nada mais é do que espaços que a gente vai utilizar na memória RAM do teu computador, certo? Marcelo, mas isso quer dizer que a gente não vai salvar nada no HD, no disco rígido, na memória secundária? Não tem nada a ver. A gente vai usar as duas. Por exemplo, quando eu dou quando vocês dão um Ctrl S, por exemplo, eu já salvei no disco rígido, tá? Então, tá salvo no disco rígido, tá? Então, tudo isso aqui tá dentro do teu HD, tá? Do teu hard disk, né? Então, é importante ter essa noção, tá? Mas a variável em si, ela aqui nesse caso, ela recebeu o conteúdo Marcelo, tá? Ah, mas isso é bem tranquilo, é fácil. Claro que é fácil. A intenção aqui é a gente começar devagarzinho, tá? E aí, o que acontece? Existem outras regras, tá? Que na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a variável, tá? Mas continue estudando, continue acompanhando as aulas e vocês vão ver que vocês vão evoluir bastante, certo? Então, eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre variáveis, tá bom? Até a próxima aula.